Dada a atual conjuntura da queda dos sistemas do Oriente Médio, dos sistemas que vivem da exploração do petróleo, e o petróleo, diferente do que muitas pessoas acreditam, não é o sangue da terra, não. Ele está mais para uma linfa, para um produto derivado do próprio ferimento que a terra sofre constantemente. Então, o que é o sangue da terra, se for comparar com o corpo humano, seria a lava. E o local com a semente em potencial, o sêmen cristônico, o sêmen do mundo, são as águas. Afinal de contas, lá é um líquido, um solvente universal, e solvente, daí essa questão mais adiante, tem a ver com a questão de purificação, tem a ver com sal, com vários organismos que vivem nele, da mesma forma que no próprio sêmen humano existem várias formas de vida, não somente os componentes do sangue, mas sim tudo aquilo que promove a geração de mais vida. Tanto que muitas formas religiosas entendem que não se deve consumir carne vermelha, carne de aves, porém, com relação ao que vem das águas dos mares, não há problema. Ao que vem das águas em geral, né, dos rios, dos mares, dos lagos. Por quê? Porque são frutos. Nunca ouviram falar, por exemplo, numa venda que diz frutos do mar? Justamente por isso, porque a forma de reprodução desses animais é feita de uma forma em que é como se fosse a própria aspersão das sementes que se faz pelos vegetais quando estão sendo dispersos para que possam tornar a nascer. Afinal de contas, um vegetal não tem como ser qual um animal que vai em busca do seu par para poder, por meio de um impulso, de um instinto, produzir prole. Os vegetais não têm essa sistemática. A única sistemática mais semelhante que eles têm à condição humana são a sua seiva, que é justamente semelhante ao líquido raquidiano da coluna vertebral do ser humano. No mais, o que tem relação com a semente no vegetal é essa forma, essa condensação de tudo que em potencial um vegetal tem para ser ao longo de sua existência, ele deposita em sementes, em pequenas partículas de si, em que vão se dispersar. Uns já estão prontos para fecundarem-se, para serem fecundados, para serem gestados na terra, diferente do ser humano e dos animais que precisam de um outro ser para poder se unir e gestar a sua prole. Os vegetais o fazem na própria terra, alguns em algumas superfícies distintas, mas fundamentalmente fora de si, dada a natureza dos vegetais. Então, da forma semelhante dos vegetais, o sangue da Terra, do planeta Terra, é a lava vulcânica, que eventualmente sofre essas disrupções, essas explosões, dado o movimento do planeta para poder se acomodar à revolução que vai passar, como, por exemplo, predecessão dos eixos, ou se, afinal de contas, o que se estuda na escola é fundamentalmente dois movimentos, que é o de rotação do planeta em torno do seu próprio eixo, que nos dá a sucessão de dias e noites, e a translação, que é um movimento desse mesmo corpo celeste, dessa orbe a qual vivemos sobre nosso planeta, ao redor da estrela que o aquece, o Sol. Então, movimento de rotação e translação. Mas há outros movimentos que as pessoas que forem os geólogos vão poder, geógrafos vão poder explicar. Peço que, se houver alguém que assiste esse canal, possa contribuir. Há outros movimentos, e um deles é o movimento de predecessão da alternância dos eixos. Por exemplo, a Terra, como um círculo, ela gira em si mesma e gira ao redor da estrela principal do sistema solar, no nosso caso, unicamente o Sol. Mas, além de girar sobre si mesmo e ao redor do corpo celeste do Sol, ela é como se fosse um peão, mas ela vai se inclinando no espaço-tempo
E ela não vai só girando em torno de si, ela vai girando e se inclinando com isso. Esse processo é um processo lento. Vai se inclinando por uma quantidade de X de graus. Então ela não vai só girando, ela vai se dobrando, se inclinando sobre si mesma. E essa inclinação, uma vez que os eixos estão aqui em cima, eles também vão virando. E à medida que eles viram, o próprio reflexo do Sol, que dava inicialmente, por exemplo, na faixa do Equador, e sobre os polos menos incidência de luz, ela vai mudando. O Equador vai se tornando mais um meridiano e os polos vão assumindo a relação de tornarem-se faixas meridionais. Os polos vão indo para a região do Equador e o Equador vai girando para se tornar um novo polo. Então, a predecessão, a sucessão do posicionamento dos polos é algo natural. Assim como é um corpo fluido, uma vez que o planeta é constituído de 3 quartos, ou seja, de 75% mais ou menos, de sua constituição é muito mais fluida do que sólida, um fluido menos volátil, que no caso são as rochas. Então, esse líquido também é dinâmico. Essa terra que está junto a esse líquido, ela vai sendo trabalhada. É como se fosse um torrão de terra muito duro, em que está junto com a água naturalmente vai entrando nessa rocha, nesse torrão de terra, e vai o desagregando, como jogar uma terra muito dura dentro de um balde com água, e esse balde vai girando, e a água naturalmente vai, pouco a pouco, penetrando pelas pequenas fissuras que há dentro nessa rocha, nesse torrão de terra. Sendo assim, esse torrão vai se desagregando e vai assumindo outras formas, que são as placas tectônicas. Dentro do planeta há um núcleo de metais, e esse núcleo de metais, unido por uma questão bioeletromagnética, também se mantém unido, e girando, esse girar dele vai produzir um efeito como se fosse um dínamo. Há uma força eletrostática, eletromagnética, que mantém a união desse núcleo, e esse núcleo também está em constante processo de fusão, o que mantém uma dinâmica de produção química, alquímica. Lembrando que a palavra alquimia vem recentemente do árabe, que significa mescla espiritual, mescla divina, né? Lembrando que Al vem de Alá, que é o mais alto, e Chemos, que é de química, justamente, que é essa questão de mescla, de misturas, de têmperas. Quem não ouviu falar em aço temperado? É o aço com uma certa têmpera de substância que dá mais rigidez ou mais flexibilidade a ele, distintamente do ferro, que é o produto principal do qual ele é feito. Então, nosso planeta ele é um conjunto alquímico de vários elementos, assim como o nosso próprio corpo físico, e esses elementos têm dinâmica constante de transformação, ou seja, mudando de formas, e transmutação, mudando da natureza dos seus materiais. Uma hora o hidrogênio vai assumindo funções como tornando-se deutério, o trítio, e os próprios químicos aqui que possam estar presentes no canal poderão explicar, colaborar com o canal, se assim o quiserem, curtindo, compartilhando. E esse processo da Terra é um processo dinâmico. Todos os demais corpos celestes também passam por isso. Da mesma forma como o corpo do ser humano está em constante mudança devido à idade, ao avanço do tempo, todos os corpos no universo da relatividade vão se transformando, e mediante um processo de consciência, de retomada de consciência, de sair desse estado de apatia, de latência, de inércia, nós iremos adquirindo a capacidade de despertar o potencial de tornar ativos esse potencial latente. Uma semente só pode ser o que ela foi criada para ser, uma nova árvore que vai produzir novos frutos, se ela encontrar terreno fértil, assim como é estado em parábolas religiosas, particularmente o Mestre Jesus no Evangelho explica, quando as sementes são lançadas em terra propícia, elas vão germinar e irão gerar novas árvores e novos frutos, as raízes fortalecerão-se.
e as outras não.